Olá, eu sou Enio Caldas, professor, pesquisador, estudioso e o mais importante, um entusiasta do mercado financeiro com foco na Bolsa de Valores. Nosso interesse é basicamente capitalista, é ganhar dinheiro no mercado de ações. Porém, sugerimos a você que após conseguir sucesso nessa empreitada, nesse empreendimento, ajude a quem não teve tanta oportunidade como você nesse mercado, talvez através de doações ou transmissão de conhecimento, ok? Com a minha formação de professor, juntamente com as expectativas da equipe da Expoente Produções, utilizaremos a didática para o conhecimento efetivo, ligado à experiência, com exemplos reais, para que essa transmissão de conhecimento seja mais positiva e deixe você mais à vontade para ganhar, para ter um retorno melhor nesse mercado financeiro, com mais segurança. A nossa intenção é associar a teoria à prática. A teoria necessária ao conhecimento dos conceitos e a prática com exemplos reais, para tornar mais eficiente o seu aprendizado dentro dos assuntos que são interessantes nesse mercado de ações. O nosso projeto está baseado em DVDs de cursos e treinamentos. Os cursos para ensinar as teorias, ferramentas, indicadores técnicos que são necessários ao conhecimento e à manutenção do investimento nesse mercado. E os treinamentos para como utilizar de uma maneira mais eficiente os conhecimentos obtidos pelos cursos. A nossa crença é que o conhecimento minimiza os riscos. Sabemos que nesse mercado os riscos são grandes. Agora, quanto mais conhecimento, menos risco você vai ter. E a nossa missão é a formação de novos investidores de sucesso. Este curso irá lhe proporcionar, primeiro, aprender a interpretar os gráficos. Segundo, aprender a maximizar os seus lucros e minimizar suas perdas. Isso através de estratégias comprovadamente vencedoras, operações estruturadas, etc. E terceiro, possibilidade de ganhos consecutivos e consistentes. Isso, além de outros segredos que transformaram simples investidores em grandes players do mercado. A nossa programação é constituída pelos seguintes assuntos. Primeiro, noções básicas da análise técnica. Vamos aprender e discutir os conceitos de tendência, suporte e resistência. Item 2, a teoria de Down. O que vem a ser essa teoria do Charles Down? Item 3, gráficos utilizados. Quais são os tipos de gráficos que temos à nossa disposição para interpretar o mercado? São gráficos de barras, de linha, candlestick, que é basicamente onde a gente vai fazer os nossos principais estudos, e o gráfico de ponto e figura. Item 4, padrões dos gráficos. São padrões de continuação, de reversão e o gap. Item 5, estudo dos pivôs. Vamos conhecer conceitos do pivô de alta e o pivô de baixa. Item 6, extensões de Fibonacci. Vamos conhecer como fazemos marcações nos gráficos para indicar uma retração ou uma expansão. Item 7, gráfico de candlestick. Na leitura e na interpretação desse tipo de gráfico, iremos focar nos padrões altistas, padrões baixistas e padrões de reversão. Item 8, aplicação do stop loss. Isso é uma ferramenta de proteção do lucro, uma das coisas muito importantes no aprendizado e na habilidade de mexer com o mercado financeiro. Item 9, gerenciamento de risco. Como você pode controlar o seu investimento de acordo com o seu capital estabelecido. Item 10, a psicologia do mercado. Algumas técnicas de como prever o que está passando na cabeça dos investidores em determinado momento do pregão. Como introdução, farei algumas colocações sobre o estudo da análise técnica.
Inicialmente e prioritariamente, temos que colocar em mente que o mercado é soberano. A análise técnica é o estudo de como os preços se movimentam e não o porquê eles se movimentam. Que isso, o porquê, é um estudo da escola fundamentalista que iremos ver num próximo DVD. Uma visão geral. Perceber o funcionamento do mercado através da identificação e da leitura dos gráficos. Identificar, através dos gráficos, o momento ideal de entrada ou saída, ou seja, de compra ou venda. Avaliar o momento ideal ou a relação entre o risco-benefício de cada operação. E montar uma estratégia, uma metodologia, mais ou menos que sirva para o seu perfil, traçando metas de retorno pessoal. No resumo da análise técnica, faremos agora uma representação gráfica das qualificações das operações. Como você está vendo, a operação ótima, a melhor operação é quando você compra na baixa e vende na alta. Isso seria a melhor operação possível. Uma operação boa é quando você compra na alta, o mercado já está revertendo, e você vende mais alto ainda. Isso é uma operação boa. A operação começa a ficar ruim quando você compra na baixa, o mercado já está revertendo em queda, e você compra na baixa, porém vende mais embaixo ainda. Isso é uma operação ruim. E a qualificação, ou a pior qualificação, que é a qualificação péssima, é quando você compra na alta e vende lá embaixo, e vende numa baixa. Essa é a pior das situações. Obviamente, no nosso curso, vamos aprender a se livrar da péssima, e se por acaso acontecer uma operação ruim, a gente perder o mínimo possível utilizando a ferramenta de proteção do nosso lucro. Entraremos agora em algumas noções básicas da análise técnica. Características principais. Analisar preços e volumes, que são dados presentes nas transações do mercado. Utilizar os gráficos na busca de padrões. Padrões estes que vão nos subsidiar na melhor estratégia para comprar ou vender. Visualizar a ação dos componentes emocionais presentes no mercado. E, por fim, analisar as tendências em busca de determinados alvos. Alvos esses que seriam, por exemplo, até onde os preços podem chegar, na alta ou na baixa. Um resumo para a análise técnica. Algumas alternativas operacionais para a análise técnica. Uma operação ótima seria você comprar na baixa e vender na alta. Uma operação boa seria você comprar na alta e vender mais alto ainda. Uma operação ruim seria você comprar na baixa e vender mais embaixo. E a pior operação, a péssima, é você comprar na alta e vender na baixa. Por isso, nesse curso, iremos estudar algumas alternativas que chamamos de ferramenta de proteção do lucro, que fará com que nós, primeiro, não chegamos a ter operações péssimas, e as operações ruins, que por acaso ou porventura acontecer, nós percamos o mínimo possível, que é justamente o que falei anteriormente, minimizar as perdas. Os princípios que norteiam a análise técnica basicamente são: primeiro, os gráficos refletem todos os fatores envolvidos no mercado. Isso quer dizer que o gráfico já precifica qualquer situação que envolva
economia, macroeconomia ou situações que acontecem no mercado financeiro. Item 2. Os preços se movimentam em tendências. Normalmente, os gráficos e os preços se movimentam ou para cima, ou para baixo, ou começam a andar de lado, que são as 3 tendências existentes. Item 3. O futuro repete o passado. Normalmente, tudo o que já passou, tudo o que já aconteceu, tende a acontecer novamente. Por isso que no gráfico passado, nós tiramos alguns subsídios para prever o futuro. A mola mestra do mercado financeiro. Ganância e medo são 2 sentimentos que podem usufruir positivamente ou negativamente na tua operação. A ganância é quando você decide entrar no mercado após uma alta expressiva. O mercado já subiu muito e você tenta entrar no mercado agora. E aí vai haver uma retração e você pode começar a perder a partir daí. E o medo é o contrário. Você decide vender sua posição no mercado depois que ele caiu muito. E aí, depois que você vende, obviamente e definitivamente você começa a perder. A tendência é um dos conceitos mais básicos da análise técnica. A tendência é a direção ou movimento cíclico que uma ação está seguindo em um determinado período. A definição de tendência de alta é quando o mercado começa a fazer zigue-zagues ascendentes, ou seja, topos e fundos ascendentes. A tendência de baixa é sinalizada quando o mercado começa a fazer zigue-zagues descendentes, ou seja, topos e fundos descendentes. E uma tendência indefinida, ou o mercado andando de lado, é quando não tem tendência definida. Ou seja, os topos e os fundos não sinalizam ascendência nem descendência. Dentro do conceito de tendência, vamos aprender a traçar as linhas de tendência. Nessa tendência de alta, como vimos no gráfico anterior, fazemos a ligação através dos fundos e obtemos a linha de tendência de alta, que é a LTA. Fazendo uma linha paralela pelos topos, vamos obter o que chamamos de LR, a linha de retorno. E aí você pode visualizar que definimos um intervalo de preços onde fica mais fácil você operar. Ou seja, isso é uma das dicas principais e básicas da análise gráfica. Transformamos o nosso gráfico numa área onde fica mais fácil administrar a sua operação. Ou seja, comprar na linha de baixo e vender na linha de cima. E aí fica mais fácil de você operar. Nesse canal de alta, atenção para a linha efetuada pelos pontos de baixo, ou seja, pelos fundos, que é a linha de tendência de alta. Numa tendência de baixa, é o contrário. A primeira linha a traçar seria a linha pelos topos, que seria chamada de LTB, linha de tendência de baixa. E a linha de retorno seria a linha oposta, paralela, formada pelos fundos. Isso aí você iria traçar um canal de baixa. Mesmo no canal de baixa, dentro dessa filosofia, existe um bom potencial para você investir no mercado, para você ter um retorno bom. E o conceito é o mesmo. É comprar na linha de baixa, que está formando um suporte, e vender na linha de cima, na formação do que a gente vai chamar de resistência. Vamos ver alguns conceitos fundamentais da análise técnica. Temos o suporte e a resistência. O suporte é uma zona onde os compradores ou as compras começam a superar as vendas. Isso sinaliza uma expectativa de que o preço não deve cair mais ou abaixo daquele nível. A resistência é uma zona onde as vendas começam a superar as compras. Isso sinaliza uma expectativa de que o preço pode interromper aquela tendência de alta ou até mesmo revertê-la. Para representar graficamente os conceitos fundamentais da análise técnica, nesse gráfico, nessa figura, demonstramos o que é uma resistência e o que é um suporte. A resistência
é quando os preços estão abaixo de uma linha imaginária e começam a fazer topos semelhantes, no mesmo nível mais ou menos, onde a cada topo você pode traçar uma linha horizontal, tornando essa linha uma resistência. Você pode observar que normalmente os preços, ao tocarem nessa linha, normalmente, probabilisticamente, eles sentem uma determinada resistência, uma força que empurram ele para baixo. E eles vão tocando e voltando até o momento do rompimento. Após esse rompimento, essa linha passa a se chamar de linha de suporte, porque os preços estão acima. E probabilisticamente, eles, na queda, vão tocar nessa linha e voltar. Vão tocar e voltar. A dica é o seguinte: na resistência, a melhor posição de entrada ou de compra é no rompimento. E no suporte, a melhor opção de venda é quando ele rompeu o suporte para baixo. Enfim, o suporte e a resistência, como funções básicas da análise técnica, é muito simples de traçar. A linha de resistência é traçado através dos topos, uma linha horizontal traçada a partir dos topos. E a linha de suporte é traçado através dos fundos, uma linha horizontal também. Ilustrando num exemplo real, para você entender mais facilmente, a finalidade e a dica da linha de resistência e de suporte. Pode notar que no topo, traçando uma linha de resistência, e no fundo, traçando uma linha de suporte, fica mais fácil de você operar nesse canal que apareceu. Ou seja, bateu no suporte, compra. Bateu na resistência, vende. E aí você tem como subsidiar suas operações e utilizar isso para ganhar dinheiro no mercado. Em outro exemplo real, mostramos a importância do suporte da resistência. O suporte através dos fundos e a resistência através dos topos. Indicando com isso um canal onde o nosso planejamento operacional fica mais simples. Ou seja, a ideia é comprar no suporte e vender na resistência. Comprar no suporte e vender. Uma análise sobre suporte e resistência. Ao chegar em um desses pontos, é difícil, mas não impossível, que os preços continuem a sua caminhada para alta ou para baixa. Por quê? Porque são condicionados ao suporte e à resistência. Uma dica que nós colocamos para você é que, ao chegar perto de uma determinada resistência, os preços, ao tocarem ou chegar próxima, recuem e tentem procurar o suporte. E vice-versa. Quando os preços tendem a chegar perto do suporte, a ideia é entrar comprando, porque possivelmente ele vai reverter e vai procurar a resistência. Ao romper um desses limites, resistência ou suporte, o mercado está indicando que houve uma perfuração ou rompimento do suporte e resistência. E a tendência é que o impulso seja dado em direção a essa nova tendência. Falaremos agora sobre a teoria de Down. O Charles Down, com a sua teoria, foi o primeiro a propor o conceito de tendências. E esses princípios é que balizam todos os conceitos que envolvem a análise técnica ou análise gráfica. Veremos alguns princípios da teoria de Down. O princípio número 1 é: os índices descontam tudo. O princípio número 2, as três tendências. O número 3, as três fases do movimento. O princípio número 4, o princípio da confirmação. O número 5, o volume deve confirmar a tendência. E o princípio número 6, uma tendência é válida até ela ser revertida. Os índices do mercado representam a ação conjunta de inúmeros investidores, desde aqueles mais bem informados, que contam com as melhores informações e previsões, que nós chamamos de insiders, até os mais inexperientes. As variações diárias dos preços de um índice, portanto,
já tem incluídas ou descontadas no seu valor os eventos que irão acontecer e que ainda são desconhecidos para a maioria dos investidores. Apenas os investidores amadores leem o jornal e tomam decisões a partir de notícias que já são velhas para o mercado. Isso quer dizer que qualquer notícia ou qualquer evento macroeconômico que aconteça ou no país ou fora do país já vai ser incluído ou descontado no índice. Os gráficos já vão representar essa mudança, seja aqui ou fora. Princípio número 2. As 3 tendências. A tendência primária é a tendência principal que o ativo vem seguindo ao longo de meses. E pode ter uma duração acima de 6 meses. É uma duração que chamamos de longa. Tendência secundária tem uma duração menor, de cerca de 1 mês ou no máximo 2 meses, e serve para corrigir excessos na tendência primária. Tendência terciária é uma tendência extremamente curta, questão de dias ou no máximo semanas. É uma rápida reversão da tendência secundária. Isso quer dizer que a tendência primária, por ser uma tendência de longo prazo, ela precifica ou subsidia o investidor a tomar decisões para operações de mais longo prazo. Comprar e vender acima de 6 meses, etc. A tendência secundária vai subsidiar o investidor a fazer operações que nós chamamos de swing trade ou position trade, que são operações de médio prazo, vamos dizer assim. E as tendências terciárias vão subsidiar o investidor a fazer operações de mais curto ou curtíssimo prazo, coisa de semana ou de dias. Dentro do conceito de tendências da teoria de Dow, temos as 3 tendências. A tendência primária, onde você observa o traçado da linha azul. A tendência secundária seria o traçado da linha verde. E a tendência terciária seria o traçado da linha vermelha. A dica é o seguinte: a tendência primária é uma tendência de longo prazo para investidores que investem para longo prazo. A tendência secundária é para os investidores que investem no médio prazo. E a tendência terciária é para os investidores que investem em curto ou curtíssimo prazo. Isso será um subsídio para você fazer seu planejamento operacional dependendo do perfil da sua operação. Outro exemplo das 3 tendências, nesse gráfico vemos claramente a tendência primária como sendo a tendência de mais longo prazo, a tendência secundária, que é a linha azul, como uma intermediária de médio prazo, e a tendência terciária ainda como um bom subsídio para investimento de curto e curtíssimo prazo. Princípio número 3. As 3 fases do movimento. Fases do mercado de alta e fases do mercado de baixa. Fases do mercado de alta. Fase 1. Impulsionado por investidores mais qualificados e que percebem logo que novos ventos estão soprando. Na fase 2, a aceleração é mais acentuada do movimento. A pressão compradora aumenta bastante. Fase 3, marcada por grandes altas. A grande massa de investidores que estão cada vez mais seguros de seus lucros e em clima de euforia, que se realimenta diariamente nos noticiários. Porém, os investidores mais bem preparados começam a vender suas posições. Nesse ponto, está aberta a possibilidade para a fase 1 do mercado de baixa. Na fase do mercado de alta, basicamente, a primeira fase é quando os investidores profissionais mais bem informados notam que o mercado vai ter uma alavancada para cima e entram comprando. A segunda etapa, o segundo movimento, ou a fase 2, é quando
se intensifica essa movimentação de compra. Isso quer dizer que o gráfico vai aumentando aos poucos. Na fase 3, começa a bater a ganância dos investidores, justamente aqueles amadores que querem ganhar muito dinheiro em pouco tempo. Nesse ponto, o mercado dá uma espichada para cima. E aí, os investidores com mais conhecimentos começam a vender suas posições, buscando com isso uma retração desse movimento de alta. Fases do mercado de baixa. Fase 1. Os investidores profissionais ou investidores de elite começam a vender seus ativos, inicialmente